Vamos abrir o livro de Deus, no Evangelho do nosso Salvador, escrito pelo evangelista Lucas. É o terceiro evangelho, terceiro livro do Novo Testamento. O evangelho escrito pelo evangelista Lucas. Estaremos lendo capítulo 22. Estaremos lendo o versículo 19 e também o versículo de número 20. Está dizendo assim o nosso Salvador no texto sagrado. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Soberano Deus e eterno Pai, oramos, Senhor, nesta hora, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo mova, Senhor, na pregação da Tua Palavra, na ministração da Tua Palavra, no ensino da Tua Palavra. Alcance cada um de nós, ó Deus, por misericórdia e bondade. Ó Deus, estou aqui na Tua presença, estou nas Tuas mãos, eu sei que de mim nada posso sozinho. Ajuda-nos, Senhor, abre o nosso entendimento, os nossos corações, para receber a Tua Palavra, para compreendê-la e para, Senhor, que ela produza o resultado em nossa vida para o qual ela foi planejada pelo Senhor, que ela foi projetada, que ela foi deixada registrada no livro sagrado, no livro de Deus, e ela está aqui diante de nós. Ó Espírito Santo, ajudai-me, ajudai-nos cada um a receber a Tua Palavra. Amém e amém. A igreja pode sentar. Louvado seja o nome bendito do nosso Salvador. O texto no qual acabamos de ler está falando acerca de um memorial que por nós ficou conhecido no passar dos anos e chegou até nós como Santa Ceia. E nós temos o hábito, sempre que possível, uma vez por mês, celebrarmos este memorial. E muitas pessoas não sabem exatamente o que significa o ato da celebração da ceia. E nesta noite, com a ajuda e na dependência do Espírito Santo, queremos esclarecer esta celebração e este ato que nós fazemos já há anos e temos a oportunidade de fazê-lo também nesta oportunidade. O texto que lemos, o nosso Salvador está fazendo essa celebração com seus discípulos, com aqueles que inicialmente receberam os ensinamentos, as instruções e, evidentemente, o bom exemplo do nosso bom mestre, nosso único Salvador, o único que caminhou aqui, foi perfeito, não pecou, foi tentado em tudo, sofreu como nós sofremos, limitações, dificuldades, momentos de crises, mas em nenhuma
tentação, ele cedeu. Então ele foi perfeito, sem pecado, foi ao Calvário, venceu a morte e abriu a porta da salvação para a humanidade. Então instituiu a nova aliança, o Novo Testamento, essa nova aliança é chamada também de Novo Testamento, e só entra em vigor um Novo Testamento, uma nova aliança, quando o testador, aquele que deixou esse testamento, morre. E ele então está aqui ensinando os discípulos antes de ir para o Calvário, e ele está instruindo os discípulos dizendo para fazer isso em memória dele. É um memorial. É como um renovo da aliança com o nosso Salvador. Na sequência do Evangelho, os irmãos que têm estudado a palavra, têm estudado o Evangelho, vão perceber que o nosso Salvador, então, na sequência do Evangelho, ele é perseguido pelos religiosos, e os religiosos que estavam muito incomodados com o ensinamento, a pregação do nosso Salvador, porque ele não só pregava a verdade, mas além de pregar a verdade, ele desmentia a mentira. E quando ele começou a desmentir o sistema religioso da época, as três mais fortes daquela época, as três religiões mais fortes, usando o nome de Deus, sem contar as pagãs e aquelas que não adoravam a Deus, existia já o judaísmo, existia o grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus. E esses grupos religiosos que formavam ali, então, entre outros, o sistema religioso da época, o perseguiu porque não conseguiu fazer com que o nosso Salvador se aliançasse com eles, ficasse com uma aliança com eles e caminhasse com eles, porque ele denunciava o que estava errado, porque eles pregavam para as pessoas religião. Religião, na sua essência, tirando fora o original, que quer dizer religar, e que foi adulterada no passar do tempo e na prática não fazem isso, a religação com Deus, e a única religião na Escritura, escrito pelo apóstolo Tiago, se fosse ter alguma diante de Deus que vale, a pura e imaculada é fazer bem ao próximo, é cuidar das viúvas, dos órfãos e fazer para o próximo o que a gente quer para a gente também. Mas então, o sistema religioso, percebendo que o nosso Salvador não faria aliança com ele e que ele denunciava o que estava errado, eles então começam a armar ciladas, procuravam nele falha, pecado e erro, não encontrava nenhum. Então armaram uma cilada com falsas testemunhas e o caluniaram, e através de calúnia, no sentido secular e no sentido humano, é claro que por trás tem um plano soberano maior de Deus, mas no sentido humano, secular, os religiosos então, através de calúnia, armaram para ele, e o sistema religioso, com o sistema político da época, representado por Pilatos, que era o braço de Roma, do império na época, crucifica o nosso Salvador, escolhendo entre Cristo e Barrabás. O povo, manipulado pelo sistema religioso, escolhe soltar Barrabás e crucifica o nosso Salvador. No texto que lemos, o nosso Salvador está ensinando e preparando os discípulos que ele sofreria o que aconteceu posteriormente. E era para eles fazer essa celebração em memorial. Na sequência, como eu já disse, acontece e eles vão compreender o que estava acontecendo aqui, porque nesse momento, desse texto, eles não compreendiam ainda. Eles não estavam tendo discernimento do que o Salvador estava ensinando naquele momento. Então, a celebração da ceia, embora muitos, por não estudar a Escritura como um todo, e com o coração aberto, e compreender o projeto maior de Deus através da graça do Novo Testamento, da Nova Aliança, que abriu para toda a humanidade, para os gentios, que somos nós, aqueles que não são filhos de Abraão,
genealogicamente, biologicamente, que não haveria nenhuma chance na Velha Aliança, no Velho Testamento como lei, que havia apenas a possibilidade para o povo judeu, para o povo israelita, os que são descendentes de Abraão diretamente. Mas então, com a nova aliança, se abre para todos que receberem o Salvador. Então, como está escrito no João 1, capítulo 1, a partir do versículo 11, que todos que o recebeu então o direito, adquire o direito, através de Cristo, ser filho de Deus, nessa nova aliança. E na leitura que nós fizemos, está dizendo que é um Novo Testamento, uma nova aliança de sangue. E agora, nós precisamos compreender claramente o que significa essa celebração. Muitos, de maneira equivocada, tentam afirmar que não é necessário celebrar a ceia e que isso não faz nenhum sentido. Outros celebram e ensinam, também de maneira equivocada, dizendo que a celebração da ceia é para as pessoas ficarem mais santas. É para as pessoas poderem dizer que estão em comunhão com Deus, ou em comunhão com a igreja, o fato de celebrar a ceia. E segundo a Escritura Sagrada, não é isso que significa a celebração da ceia. Porque participar da ceia, eu conheço, e os irmãos também conhecem, todas as pessoas que são observadoras percebem, que existem pessoas que participam da ceia, mas não têm comunhão com Deus. Como é que tu pode afirmar isso, pastor Lindomar? Porque pelos frutos é que nós somos conhecidos. O nosso Salvador disse que não é, em primeiro lugar, as nossas palavras, o que falamos, que nos faz conhecidos. Além, mais importante, mais profundamente do que as nossas palavras, são os frutos. E há pessoas que participam da ceia, mas os seus frutos, a sua maneira de viver, o seu comportamento, a sua vida na sociedade, na família, no relacionamento com os pais, com os filhos, com a esposa, com o marido, com os irmãos, não é digno de falar que está em comunhão com Deus. Outra coisa, participar da ceia não define que a pessoa está mais santa. A participação da ceia, é possível uma pessoa participar, e nós conhecemos casos assim também, e elas não têm nenhum compromisso no dia a dia com o Salvador, com a sua causa, com o Evangelho, na prática. Eles vêm, participam e vão embora e acabou. Não estuda, não examina o Evangelho no dia a dia. Tu observa a vida deles, passa 3 meses, 1 ano, 2, 10, e tu não vê melhora. Tu não vê uma evolução no sentido de perceber que o Evangelho está entrando na vida deles, que eles estão melhorando no sentido de ser luz do mundo e sal da terra. E nós precisamos estar abertos a isso continuamente. Não é dizer que nós vamos nos tornar perfeitos e santos. Não é nesse sentido. Mas no decorrer dos meses, dos dias, dos anos, é necessário haver um crescimento na nossa vida no sentido da compreensão do Evangelho. Os nossos frutos precisam mudar. Não é de uma vez, porque nós não somos como robôs, não somos feitos e fabricados em série, como se pudesse jogar numa forma e sair tudo igual ali do outro lado daquela porta. Passo a passo. E isso vai acontecendo na minha vida e na sua vida de acordo e na proporção, na velocidade de que a minha pessoa e a sua pessoa se dediquem a isto no dia a dia. Dedicado o nosso tempo para estudar o Evangelho, examinar, não esperar viver ou comer, se alimentar só do que é ministrado na congregação onde reunimos ou pelo pastor. Não tenha a sua fé baseada somente na minha vivência, no que é ensinado aqui. Porque eu também sou limitado,
eu também sou pecador, eu também tenho as minhas limitações. Também estou nessa batalha, dia a dia, lutando para melhorar e me enquadrar cada dia mais nos planos do Evangelho de Cristo e trabalhar na causa do Evangelho. Estamos aqui nessa obra missionária, fazendo a nossa parte, e cada um dos irmãos também precisa fazer a vossa parte. Podemos ajudar, e os irmãos podem contar comigo, contar conosco, com a missionária Márcia, com cada um de nós, que é o nosso dever ajudar os irmãos, auxiliar, ensinar principalmente os que estão começando. Porém, a fé de cada um de vós não esteja firmada na minha pessoa. Sempre a fé e a base firmada na pessoa bendita de Cristo, o nosso único Senhor e nosso único Salvador. E na palavra. Vocês precisam conhecer e examinar, porque aí todos, cada um vai perceber se que o que estou ensinando, que estou pregando, e todos que aqui pregam e faz uso desse microfone, vocês vão saber perceber, pelo discernimento do Espírito Santo e da palavra que vai estar dentro de vós, e quando a palavra está dentro de nós, o Espírito Santo nos lembra do que está certo e o que não está. Por isso que é preciso estudar, examinar e conhecer a palavra. Porque senão o que o Espírito Santo vai nos lembrar? Tem pessoas que estão 10, 20, 15 anos, 30 anos, caminhando, aspas, no nosso meio, chamado povo de Deus, e não sabe nada sobre a Bíblia, não sabe nada sobre a Escritura Sagrada contida na Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus, o livro que contém a palavra de Deus. Não sabe nada sobre o Evangelho. Alguns não sabem João 3,16. Mais um motivo que nos chama a atenção até o conhecimento próprio, experiência com Deus, pessoal e particular. Porque quando alguém der algum ensino errado, o Espírito Santo, na hora automática, nos lembra e nos traz a memória. Isso aí não confere. Isso aí não está certo. E até a gente pode ajudar essa pessoa, se essa pessoa quiser ajuda. Muito bem. Então, vamos colocando em nossa memória a celebração da ceia. No primeiro momento, é um memorial. Esse memorial é para nos trazer à memória o que foi feito para o nosso benefício pelo nosso Salvador. Ele foi no Calvário. E quando ele morre, como testador, o Novo Testamento entra em vigor. E nós recebemos a nossa herança. Qual é a herança? A herança da porta da salvação aberta, que não estava. Da possibilidade de cada um de nós chegarmos a Deus através de Cristo. Então ele morre e o Testamento, o Novo Testamento, entra em vigor. O Velho Testamento termina no sentido de lei, no sentido de o meio para se conhecer a Deus, e o Novo Testamento entra com a morte do testador. Então nós temos a nova aliança e através de Cristo, unicamente através dele, nós temos então a porta da salvação aberta e todos nós, todo ser humano, toda a humanidade tem a possibilidade de perdão dos pecados, livramento do inferno e salvação eterna na pessoa bendita de Cristo. Muito bem. No terceiro dia, ele ressuscita, vai elevado aos céus e lá está à direita do Pai, diz a Escritura, e enviou o Consolador, o Espírito Santo, que está conosco e está com todos na face da terra, que busca a Deus, que estuda a palavra. E um dia desse, eu e minha esposa estávamos na internet olhando as nossas páginas e atendendo algumas pessoas, respondendo algumas pessoas, e nós vimos uma frase muito interessante. Eu já conhecia essa frase de outra maneira. Isso está na Escritura Sagrada, a pessoa apenas, usando sabedoria ou inteligência, escreveu de uma maneira mais simples e fácil de todos entenderem. Ele disse assim: estude o Evangelho, a Escritura Sagrada, que é o único livro onde o leitor pode ler com a presença do autor. Olha que maravilha. Olha que bênção. O único livro é esse, o livro de Deus,
todos nós, leitores, podemos ler com a presença do autor do lado. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Muito bem. Então, já entendemos basicamente o início do significado da ceia. Não é para ficar mais santo, não é para provar que está em comunhão, porque o que vai provar é o nosso compromisso com a causa, o nosso comportamento no dia a dia, os frutos que vai aparecer na nossa vivência e assim por diante. Outra coisa, e agora é a parte principal da questão da ceia, que é o renovo da nossa aliança com o nosso Salvador. Cada mês, cada oportunidade que nós participamos da ceia, nós estamos dizendo para Ele e para todos que nós estamos renovando o nosso compromisso com Ele, o compromisso com a causa. Nós estamos declarando, no sentido de confessar publicamente, dizer, Senhor, eu estou renovando a aliança. Eu quero continuar. Me ajude. Tenha misericórdia de mim. Continua segurando na minha mão. Continua me livrando do laço passarinheiro. Continua me livrando do tentador. Continua me livrando dos ardis de Belial. Como aconteceu com o nosso irmão apóstolo Pedro. Ele, antes de compreender a causa do evangelho num todo, antes do evangelho entrar nele, ele estava ainda assim muito empolgado e sem saber o que era a causa exatamente. Antes de estar inteiramente a causa, ele estava assim muito exaltado e disse ao Salvador, numa circunstância que, quando o Salvador disse que ia passar por aflições, ia passar por momentos estreitos e até a questão da sua morte em nosso favor, ele disse, não, Senhor, de jeito nenhum. E eu não vou te abandonar nunca. Eu estou aqui, quer dizer, eu sou o tal. Eu estou podendo. E é um perigo quando a gente se exalta, quando a gente fica dizendo que é o tal que está podendo, que está por cima. Porque está escrito na Escritura. Quem a si mesmo se exalta, será humilhado. E quem a si mesmo se humilha, será exaltado. Temos que lembrar disso. Você sabe o que aconteceu com o nosso irmão apóstolo Pedro? Antes de começar o processo de conversão verdadeira na vida dele, e do Evangelho entrar nele, aconteceu que o Salvador disse para ele, nessa ocasião mesmo, eu tive que interceder em seu favor, porque Belial, o diabo, ia cirandar contigo. Olha para ver como é que é as coisas. Então, devemos estar atentos e renovando a nossa aliança e atentos com a palavra. Muito bem, nesse renovo da nossa aliança, por que é necessário renovarmos a nossa aliança sempre? Por que precisamos fazer isso? Porque é renovando a nossa aliança. É que nós vamos estar atentos à palavra. Vamos estar vigilantes e em ação todos os meses, todos os dias da nossa vida, para não cairmos num erro que a maioria das pessoas que começam bem a caminhada na causa do Evangelho comete. Sabe qual é? De virar um religioso. Uma pessoa religiosa. Estaciona. Às vezes começa bem, vai bem por um tempo, e quando pensa que não, sim, estaciona, vira um religioso e uma religiosa. Uma vida apenas de bater cartão, uma vida apenas de manter uma aparência. E aí começa a ir na congregação, no templo e tal, como se fosse um clube social. E não foi para isso que o nosso Salvador morreu no Calvário. Para nós termos uma vidinha de clube social. Não é para isso. Nós temos uma missão enquanto igreja. Nós temos uma missão para realizar. Nós precisamos cumprir o IT. Nós precisamos alcançar mais vidas. E como é que nós podemos fazer isso? Conhecendo mais a palavra, estando em ação e praticando. Então, essa aliança renovada é para nós estarmos praticando o que está também em Jeremias 33 e versículo 3, que depois, que lá está escrito, clama a mim e respondeste-ei e anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Depois, na nova aliança, o nosso Salvador vem e diz em Mateus 6, versículo 6, um grande ensinamento, que é relacionado e ligado a Jeremias 33, versículo 3. Entra
para o teu quarto. Fecha a porta. Tenha a sua intimidade com Deus. Fala com o seu pai. Tenha intimidade. É pessoal, é cada um. Lá não está falando no plural. Então tem um momento nosso, como igreja, de estarmos reunidos no coletivo e ter o nosso momento particular com Deus, nosso desenvolver. Também porque renovar a nossa aliança mensalmente, sempre que possível, estar atento e diariamente, para não tirarmos da nossa mente, para o inimigo não nos pegar e tirar da nossa mente o nosso dever diário de ter tempo para ele, tempo para examinar a Escritura, tempo para desenvolver a nossa vida cristã, na nossa missão. Nós estamos numa guerra, numa batalha, diz a Escritura. E para vencermos essa batalha, nós precisamos de algumas atitudes e alguns preparativos. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo e saber como é que ele age, para nos defender e sair da cilada, através da palavra em nós e resisti-lo. Porque está escrito que quando nós resistimos, ele foge de nós. Segundo a palavra, e na palavra, não é a nossa força física. Não, é a palavra em nós, é a palavra em nossa boca, que tem poder por causa do sangue do Cordeiro no Calvário, por causa da nova aliança, por causa do poder que ele nos deu, investiu em nós. Também porque renovar a nossa aliança, para poder, com a aliança renovada, estarmos atentos a cada mês, corrigirmos o que nós não conseguimos no mês anterior, no dia anterior. Como, por exemplo, há pessoas que para novela e para futebol tem tempo, mas para ver um estudo da palavra de Deus, um DVD, para estudar acerca da palavra, seja escrita em áudio ou em vídeo, não tem tempo. Mais um motivo de renovarmos a nossa aliança, porque nós precisamos ter tempo e deixar de arrumar tanta desculpa, de usar tanta desculpa. Porque se for para usar desculpa é muito fácil. A gente justifica, entre aspas, as nossas falhas nas faltas de compromisso e leva só a vidinha de religioso e de religiosa. Renovar a nossa aliança com o Senhor também para sermos libertos. Olhe na Escritura Sagrada, João 8, 32. O que está escrito? E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Nós podemos repetir isso, porque o que nós falamos, o que nós lemos, o que nós pronunciamos, fica mais gravado na nossa mente. Vamos dizer com muita força? E conhecerei, e a verdade. João 8, 32. O nosso Salvador que diz. É preciso ter conhecimento. Renovar a aliança para quê? Para sermos libertos pelo poder da palavra, pela lavagem da palavra que lava, que tira tudo que não é de Deus da nossa vida, o que é ruim, o que é negativo, o que é mundano, o que é religioso, o que é hipócrita, o que é falso. Quanto mais o Evangelho entrar em nós, mais o que não é do Senhor vai sair de nós. Porque não tem jeito de dois conteúdos ocupar o mesmo espaço. Se um espaço estiver cheio de um conteúdo, ele está cheio, não tem espaço para outro. E o nosso coração é esse espaço, recipiente para esse conteúdo, o conteúdo da palavra. E a boca fala do que o coração está cheio. Por isso devemos nos encher da palavra, alimentar a palavra. E aí nós vamos falar como está aos Efésios 4, 29, a leitura que temos feito em casa esta semana, que nós devemos falar somente palavras que sejam edificadoras das outras pessoas, que vai causar o bem, que vai promover edificação. No contexto todo a gente entende o quê? Se não tivermos coisas boas, edificadoras para falar, fiquemos em silêncio. O provérbio está dizendo que até o tolo se faz sábio ficando em silêncio. Então a Escritura, o plano de Deus, no manual que Ele nos deixou, este livro é completo em todas as áreas para nos instruir. Para que renovar a nossa
aliança ainda mais. Para nós, no passar do tempo, dos anos, dos meses, nós não tornarmos mornos, nos tornarmos pessoas que só mantêm aparência, pessoas que parece que é, mas não é, parece que tem compromisso com a causa, mas não tem. O renovo da aliança é para isso, para nos chamar a atenção e dizer, Senhor, eu estou renovando a minha aliança, e eu quero dizer aqui, quero declarar, nesse momento, publicamente, diante dos meus irmãos, diante do Senhor, diante do Espírito Santo que está aqui, eu quero prosseguir. Continua me ajudando. Segura na minha mão. E nós precisamos repetir isso sempre. Porque a tendência nossa, como ser humano, limitados e falhos que somos, é acomodar. É deixar a rotina tomar conta. E a gente, tá bom, a gente sabe é que é, né? Tem muitos anos, né? Então agora tudo bem. Né? E isso é um perigo. Se a gente entrar nesse ano, tá tudo bem, né? Tá. Morte espiritual. Perigo grande. Apocalipse capítulo 3. Tem 3 grupos mostrando lá na igreja. Frio, morno e quente. Temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos frios. E nem o morno é o pior. Temos nos manter aquecidos pela palavra, com atividade. Renovar ainda nossa aliança para que nós devemos estar com a nossa aliança renovada, para nós estarmos motivados, cada dia, cada mês, cada momento, estarmos ainda mais motivados pela causa. Não preocupados com a quantidade de pessoas que estão junto conosco. Não preocupados com a visão do império que o sistema religioso colocou na nossa mente durante muitos anos. Aqui, entre nós, quem participou do sistema religioso, como eu participei, durante anos, a nossa mente foi contaminada por ensinos que não conferem com a Escritura, com o projeto de Deus, que não conferem com a nova aliança, que não conferem com a graça, que não conferem com o plano redentor através de Cristo, através da nova aliança. O sistema religioso nos contaminou, nos condicionou a seguir o que eles, a liderança, diz que é certo e que é errado. A nossa aliança precisa estar renovada constantemente para nós estarmos atentos a isso e estarmos motivados a melhorar sempre, nos capacitar cada vez mais pela palavra, pelo conhecimento dela e para que nós possamos ser descontaminados do sistema religioso. O processo de libertação começa quando nós viemos, assumimos esse novo compromisso, agora de viver de acordo com o Evangelho, de acordo com o Novo Testamento, com a graça de Deus, anunciar isso para as outras pessoas, e nós vivermos e buscarmos a descontaminação do sistema religioso, que fica impregnado em cada um de nós. Isso precisa ser lavado pela palavra, precisa ser lançado fora. Como é que isso pode acontecer, pastor Lindomar? Com o alimento da palavra, com o alimento do Evangelho, alimento do Novo Testamento, alimento da palavra do Senhor e da nova aliança, da graça, para nós nos enchermos dela. Aí tudo que não confere com ela, tudo que é do sistema religioso, tudo que é mundano, vai sair para fora. E nós precisamos fazer isso constantemente. Então o renovo da nossa aliança, sempre, quando nós celebramos, é dizer, nós queremos continuar. E nós precisamos repetir isso muitas vezes. Por isso que eu estou repetindo. Para ficar na nossa mente. Isso precisa ficar incutido na nossa mente, gravado na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Porque aí nós vamos ter convicção. E quando a gente tem convicção, aí muda. Muda para nós e muda para as outras pessoas que estão nos vendo, que fala conosco, que relaciona conosco. Porque observe bem, uma pessoa que diz que está com o Senhor Jesus e que o recebeu, mas que ainda está no sistema religioso. Observe como é que é. E aí, meu irmão, como é que está? Estou bom, irmão. Eu estou muito alegre com Jesus. Bom. Olha a expressão se isso é alegria. Olha a expressão e vê se isso é convicção. A própria pessoa está falando de uma maneira que quem está do outro lado não está sentindo firmeza.
Tem, irmão, é verdade, os irmãos sabem como é que é, né? Eu já fui assim, esse negócio aí, os irmãos, e não, isso aí é bobeira. Isso aí não foi, pai. Isso aí eu já fui desse jeito. Isso aí passa, isso aí não. Vou marcar, pode ser, não. Conversa de religioso. Conversa de alguém que às vezes, eu conheço alguns, ninguém contou, eu conheço. Até começou bem, constante na palavra, buscando, motivado, renovando a sua aliança, sabendo o que estava fazendo, sabendo para que foi chamado, sabendo o seu dever. Porém, com o passar do tempo, foi se tornando só em mais uma pessoa religiosa. E aí fica querendo jogar seta nas outras pessoas e desmotivá-la para elas também ficarem igual a essa pessoa. Mas agora veja a diferença de quem está mesmo na causa, que está convicto e que está tendo um ensinamento sadio, de acordo com a palavra do Evangelho, que está na nova aliança verdadeiramente, que se sente salvo e salva, que está buscando o seu conhecimento próprio também. E aí, meu irmão, como é que está? Estou firme, meu irmão, firme no bom combate, animado, firme até o 3, animado até o 3. Vamos em frente, vamos lá. Tem diferença na fala e na vivência. E tu percebe que no dia a dia, no passar do tempo, a vida vai melhorando, vai mudando, vai tendo um efeito. Então nós precisamos estar com a nossa aliança renovada também para isso. Para estarmos renovados, como águias. Renovados, visão de águia. Não visão de tatu. Visão de tatu é o caos. O maior sucesso um tatu pode conseguir é fugir e entrar num buraco. Pensa um negócio desse. E o que tem de crente tatu, mas seus montes, eu conheço, dá para encher estádios inteiros de futebol. É aquela visão para baixo. É aquela visãozinha curta. E não sai disso. Agora, visão de águia, renovada. E aí, irmão? Alegre, animado, vamos em frente. Tem batalha? Tem dificuldade? Tem, mas estou batalhando, estou firme, estou em ação. Estou buscando na palavra. Eu sei para onde eu estou indo, eu tenho certeza. Eu estou convicto. E eu não estou perdendo o meu tempo. Tenho certeza que alcancei em Cristo perdão dos meus pecados, livramento do inferno e salvação na pessoa bendita de Cristo. Então vamos em frente. Luta que tem, dificuldade tem, enfermidade nós podemos enfrentar, nós somos limitados e humanos, crises existenciais, sim, porém, nós sabemos em quem nós temos crido, nós conhecemos algo e nós enxergamos além, visão de águia. A águia é o único ser vivente no sentido limitado que vive por um pouco de tempo e depois termina a sua jornada no sentido da vida aqui terrena. É o único animal a única ave, o único ser que, quando chega no seu primeiro nível de vida, eles, ali por volta dos seus 35, 40 anos, já com seu bico grande, curvado, as suas garras já grossas, não tem mais aquela pegada, aquela agilidade, não consegue mais pegar a sua presa com tanta facilidade, não consegue mais voar com a mesma rapidez e agilidade e perfeição. O que ela faz? Ela vai para uma alta montanha, para um lugar protegido, onde seus predadores não vão encontrá-la, e ela ali renova a sua estrutura, ela arranca as suas unhas velhas e depois bate com o seu bico na pedra para arrancá-lo também, rala as suas penas e vai tirando aquelas penas velhas, e ali ela fica por um tempo descansando e renovando, e nasce então um novo bico, e nasce novas penas e novas garras, e ela agora tem a visão e a experiência de uma águia adulta, experiente, vivida, que já sabe tudo como é que funciona no meio dela, de vida dela. E agora ela tem, além da experiência, de todo o conhecimento, ela tem as suas garras novas, como da águia jovem, o seu bico e as suas penas. E ela ainda vive mais cerca de 30 anos por causa desse renovo, por causa dessa capacidade de encarar
até renunciar ao seu conforto e encarar essa renúncia para se renovar. E ela tem a sua visão, a sua força renovada, ampliada. Consegue até no meio da tempestade, usar a tempestade ao seu favor. Então nós precisamos estar renovados assim. E o renovo da nossa aliança, nós devemos estar cientes e conscientes disso, sabendo que nós devemos fazer a nossa parte. Não é preocupado com o que a maioria está fazendo ou quem o nosso perto de nós está fazendo. É a nossa parte, é a minha e a sua. A nossa parte. Eu tenho que fazer a minha parte e o irmão que está aqui à minha frente faz a parte dele. É cada um fazendo a sua. Porque diante de Deus, o que vai contar não é a parte dos outros, é a minha parte. Não interessa no nosso encontro com Ele nós falarmos o que os outros estavam fazendo. Não é isso que ele vai perguntar. Não é isso que vai estar no memorial. É o que tu fez. É cada um. Então, mais um motivo para estarmos com a nossa aliança renovada. Renovar a nossa aliança ainda mais para quê? Para ficarmos livres. Nos libertarmos da avareza. A avareza, entre outros significados, é um mal que fica camuflado e tenta esconder nas nossas vidas. Avareza, entre outros significados, na prática, é alguém que ama tanto o bem material, dinheiro, carro, casa, etc., coisa, mais do que pessoa. O coração fica preso nisso, apegado nisso. E ele quer cada vez mais. Nunca está suficiente. Mais. E o coração é aquilo. Se ajudar alguém, ajuda, mas não consegue guardar para si e deixar que as outras pessoas comentem. Ou a própria pessoa que foi ajudada, se quiser mostrar gratidão. Ele e ela faz e nós devemos fazer para receber de Deus. E deixa com Deus. Se a pessoa mostrar gratidão, tudo bem. Se não mostrar, nós não fizemos para receber. Nós não vamos lançar em rosto. Lançar na cara, jogar na cara. Porque senão nós perdemos todo o nosso tempo no sentido de ter feito aquela ajuda. E eu sofri com isso uma época da minha vida, porque a falta do conhecimento do Evangelho, a falta do compromisso com o Evangelho e o conhecimento do mesmo, eu cometi. Entre outros erros, eu cometi esse. E eu sofri muito, porque eu ajudava as pessoas e ficava aí esperando que aquelas pessoas reconhecessem a ajuda. E eu ficava esperando. E quando isso não acontecia, e a pessoa falava comigo novamente, eu jogava na cara. E isso está errado. Eu fiz errado. Por quê? Falta da aliança renovada. Porque quando a nossa aliança está renovada, nós estamos buscando sempre. Não importa se já leu a Bíblia, qual eu conheço alguns que já leu 10 vezes, 20. Uma vez ou duas todo ano. Sempre buscando. Como disse o salmista, o meu prazer de todo dia é meditar na sua palavra. Eu amo a sua palavra. E a palavra é lâmpada e luz para o nosso caminho. A palavra é viva, ela alimenta, ela nos fortifica, nos consola, nos exorta. Ela tem tudo o que nós necessitamos. Ainda mais, precisamos estar renovados para, na nossa sequência da vida cristã, e não essa vida cristã que o sistema religioso ensinou para nós e ainda ensina que vida cristã é tu congregar em algum lugar, ir no templo bater o seu ponto e ter um cartão de membro e ponto final, acabou. Não é isso. Vida cristã, de acordo com o Evangelho, de acordo com o projeto de Deus, que está em Mateus 11:28 a seguir, o nosso Salvador diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu fardo, é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O primeiro passo é esse, a gente vai ao Salvador, cansado, oprimido, com o jugo do mundo, o jugo da religião, e assim por diante. Ele, quando nós temos um bom discipulado, um bom professor para nos ensinar nos primeiros passos, temos acesso ao livro de Deus, a Escritura na nossa mão, para a gente poder estar estudando, perguntando, tirando nossas dúvidas e examinando. Nós vamos aprender da palavra e ele vai nos libertar, vai aliviar o nosso fardo. E nós vamos então compreender que depois de estarmos salvos nele, aliviados nele, com o fardo dele que é leve e um jugo suave, nós vamos entender que cada um tem a sua missão. E aí, depois de vir, estar libertos, capacitados pela palavra com conhecimento, é ide. Vinde e depois é ide. Não é vida de ficar acomodado. Não é esse o projeto que está no Evangelho. Eu estou salvo, deu tudo bem. Agora que quiserem, já para o inferno. Não. Da mesma forma que Deus usou alguém para nos alcançar, para trazer a palavra até nós, nós precisamos querer sentir esse amor pelas outras pessoas e ajudar a alcançar outras pessoas. Pode ser na nossa parentela, pode ser na vizinhança, em todos os lugares que a gente tiver relacionamento com pessoas. Sempre acontece de ter uma oportunidade. É estar aqui atento, buscando, estudando a palavra, o Evangelho. Quando pensa que não, surge a oportunidade. Surgiu a oportunidade, é a hora. É a hora. Existe outros? Não existe. Não, mas pastor Lindomar, eu não sei pregar assim, de maneira pública e tal. Existe outras formas. Você pode falar no particular, pessoal. Tu pode também, por exemplo, pegar um CD, igual nós temos no trabalho, distribuição de CDs gratuitos, com estudo bíblico, pregação da palavra. Pode pegar o CD comigo e levar e entregar na mão. Tem muitas maneiras. Pode pôr na caixa de correio, aquela pessoa que tu não encontra, não tem jeito de encontrar os horários da festa, ela põe na caixa de correio. Tem maneira por escrito, tem por DVD, tem pela internet, tem muitas formas, de maneira que tem jeito de cada um fazer a nossa parte. Aos irmãos que navegam na internet, usam Orkut, usam Facebook, tem sites e entre outras formas e meios de comunicação na internet, observe os irmãos que estão caminhando conosco, entre outros, como por exemplo, o pastor Romo, lá em Blumenau, que está lá fazendo também o trabalho, a parte dele, cuidando lá de uma parte do rebanho do nosso Salvador, está indo para as praças, está distribuindo CDs, está fazendo a parte dele. Deus continua usando muito o pastor Romo, toda a equipe ali em Blumenau, no sul do Brasil. Os irmãos também no Rio de Janeiro, a Geração Jesus Cristo, missionários da Irion, nos países da Janela 1040, lugares que tem perseguição de morte, cada um fazendo a sua parte da maneira que pode. Às vezes ele não pode fazer muito de uma vez, mas pode fazer um pouco. Por isso também, aliança renovada. Não posso fazer muito, mas eu posso fazer um pouco. Então olha para ver. A página do irmão William, lá tem vídeos de mensagem, lá tem. A pessoa pode ser edificada e pode ser alcançada. Olha as nossas páginas, olha os nossos irmãos que estão também no trabalho, olha a página da irmã Francis, na Europa, na Alemanha. Dá gosto de olhar a página da irmã Francis, entre outras pessoas. Eles não têm vergonha do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo. Eles têm prazer, eles sabem que para o mundo é loucura, mas para nós que estamos com a nossa aliança renovada, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é loucura mesmo, presta atenção, olha, vem aqui para a minha face. Os que estão comprometidos com a causa do Evangelho, presta muita atenção aqui. Vê o que a maioria das pessoas não vê. Ouvem o que a maioria das pessoas não ouve. E sente o que a maioria das pessoas não sente. Segundo os entendidos da área humana, ele diz que isso é um tipo de esquizofrenia. Que isso é um tipo de loucura. Mas para quem conhece a Escritura, sabe que nesse sentido que eles consideram loucura ou esquizofrenia, na verdade, são homens e mulheres, moços e moças, renovados pela palavra, foram alcançados por uma palavra de vida transformadora,
Por isso que vê muitas coisas que a maioria não vê. E ouve e sente. Vê as astutas ciladas do inimigo, que é sorrateira, invisíveis aos olhos comuns. Mas o Espírito Santo nos capacita e a gente vê. Ouve o que está dizendo nas músicas, na mídia e tal, e nós temos o discernimento de saber qual que é a letra de uma música que presta e não presta. Qual que é a letra de um hino que presta ou não presta. Um programa de TV, a gente olha, está ouvindo e vendo e percebe se tem alguma coisa que presta ou não. E devemos ter muito cuidado com a TV. Porque a TV não foi criada pelo sistema que governa essa terra a serviço de Belial para nos informar. Ela foi criada para manipular. Ela não foi criada para ajudar a libertar. Ela foi criada para manter as pessoas presas na sua sala. A sala é a cela e a TV é o cadeado. Prisão mental. E muitas pessoas estão presas nessa cadeia. E a libertação está aqui, pelo poder da palavra do Evangelho. Aliança renovada, para estarmos cientes e conscientes que nós temos uma missão. E essa missão é agir. Crescer na graça e no conhecimento. Está escrito, Deus falando na boca do profeta, meu povo perece por falta de conhecimento. A instrução de Deus através da Escritura. Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer. O nosso Salvador falando, errai não conhecendo as Escrituras. Então, amados e preciosos de Cristo Jesus, concluindo a palavra desta oportunidade, a aliança renovada que nós estamos aqui fazendo nesta noite é para estarmos com a palavra em nós, com a palavra na nossa vida, com a palavra na nossa boca, cheios dela, conscientes dela, para não deixarmos nenhum enganador perto de nós, nenhum religioso enganar pessoas perto de nós ou tentar nos desmotivar, querendo dizer e afirmar o que o Evangelho não diz, querendo ir contra o que o nosso Salvador disse, seguindo dogmas e tradições e rudimentos de homens, segmentos de dogmas religiosos. Nós temos que estar cientes, atentos, com a palavra em nós, para falar com ousadia, intrepidez, amor, unção, para alcançar as outras pessoas com a palavra verdadeira e eficaz. Não só pregando a verdade, mas nós que somos chamados para essa nova aliança, para viver, como disse o apóstolo Paulo, no bom combate, em ação, e não sermos apenas rotulados como evangélicos, como mais um grupo. Não, nós não somos evangélicos nesse sentido que está por aí na mídia, colocado lá como vendedores de objetos ungidos, enganadores, mercenários da fé. Esse mundo evangélico que está aí na mídia não é o nosso. Nós somos cristãos autênticos, seguidores do Salvador, pedindo a Ele misericórdia, que nos ajude, que nos sustente na sua palavra, e nós queremos seguir dia a dia, de acordo com o que está no Evangelho, vivendo o que pregamos, conferindo com o Evangelho, e vivendo e ensinando o que confere com o Evangelho. Essa é a vida de um homem, de uma mulher, de um moço, de uma moça, verdadeiro cristão, seguidores de Cristo, não seguidores de religião, não seguidores de dogma, não querendo desmentir o Salvador quando o sistema religioso diz que o que faz mal e é pecado é o que a pessoa come ou bebe. O nosso Salvador diz em Marcos capítulo 7, estude esse capítulo, meus irmãos, grave esse capítulo. Marcos, evangelista Marcos escrevendo, capítulo 7, grava, põe na sua alma, que tu vai perceber ali realmente o que faz mal, o que contamina o ser humano. Não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, porque o que sai, diz o nosso Salvador, que provém, que está dentro do coração. A boca fala do que o coração está cheio. E do coração, de quem não está vivendo segundo o Evangelho, está vivendo só uma vida de aparência, uma vida secular, uma vida religiosa, lá tem engano, hipocrisia, calote e assim por diante, todo tipo de males provém de lá e sai da boca. Não o que entra pela boca. O que entra pela boca vai depender do equilíbrio, do domínio próprio de cada um. Comer demais faz mal, beber demais faz mal. Equilíbrio, domínio próprio. Atentos com isso. Outra coisa,
que devemos estar muito atentos e não deixarmos passar quando tivermos a oportunidade. O mais importante, o principal, do renovo dessa aliança e do que o Salvador fez por nós no Calvário, não é para termos uma vidinha aqui tranquila de paraíso na terra. Não é esse oba-oba da enganação que está aí pela maioria desses líderes chamados evangélicos, apóstolos e que estão na mídia principalmente, espalhados por todos os lugares, principalmente na mídia, que se Deus é dono de tudo, nós temos que ser ricos. Enquanto o nosso Salvador falou que o reino é principalmente para os pobres. Que é mais difícil, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Olha, perceba que esses enganadores religiosos, eles pregam contra o que o Salvador falou e ensinou. E pode observar, geralmente, uma pessoa rica, não estou dizendo que um rico não tem como ser salvo. Estou dizendo o que o Salvador disse, que é muito difícil. Sabe por quê? Porque a maioria dos ricos não tem quebrantamento de coração, não depende de Deus. A fé deles não existe. Eles têm confiança no dinheiro, no poder aquisitivo. Quando um rico procurou o Salvador, o caminho da salvação e como poderia alcançar, o nosso Salvador disse: vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, volta e me segue. Ele não quis. Citou a renúncia. Agora, podemos ser ricos secularmente e servir ao Salvador? Sim, podemos. Tem espaço para todos. Mas é preciso quebrantamento e confiar na palavra do Senhor, no Evangelho, e viver segundo está escrito. Não confiado e preso em bens materiais. O coração não pode estar nisso. Renovemos a nossa aliança, então. E sabemos que precisamos seguir em frente, alegres, firmes e constantes. E não deixe, meus irmãos, ninguém desmotivá-lo. Ninguém jogar uma seta, uma palavra contrária na sua mente, no seu ouvido. Rejeite-a todas que não conferem com o Evangelho e lance uma palavra de vida e de salvação de acordo com o Evangelho a todas as pessoas. Porque só assim nós vamos perseverar e vamos vencer no final. Amém? Vamos estar de pé então, orando a Deus, e logo em seguida estaremos renovando a nossa aliança neste ato simbólico da nova aliança ensinada e feita pelo nosso Salvador como memorial. Soberano Deus e eterno Pai, oramos nesta hora, Senhor, e te clamo em favor da tua igreja, uma partícula dela que está aqui conosco nesta obra missionária, e todos que fazem parte da tua igreja verdadeira, porque só existe uma aqui na terra. As outras são inventadas, falsas, mentirosas, do sistema religioso. Mas a igreja verdadeira, feita, composta por homens e mulheres, pessoas, pecadores, mas arrependidos, que estão, Senhor, abraçando a graça, a nova aliança, na pessoa de Cristo. Ó Deus, ajuda cada um de nós a nos melhorar cada dia mais, a estarmos, ó Pai, animados, motivados na Tua palavra, no Evangelho. Ajuda, Senhor, cada pessoa aqui, cada moço, cada moça, cada irmão, cada irmã, nos renova o amor, Senhor, pela causa do Evangelho. Ó Deus, ajuda-nos a ter disposição e virtude, Senhor, vindo de Ti, para alcançarmos outras vidas. Alcance, Senhor, todo esse bairro aqui, toda essa capital Goiânia. Alcance, Senhor, o Brasil, alcance o mundo, Senhor, com a Sua palavra verdadeira, usando mais e mais pessoas comprometidas com a Tua causa, com a graça, com a nova aliança, para alcançar muitas e muitas vidas, porque o mais importante é a salvação, o mais importante é perdão dos pecados, o mais importante é livramento do inferno, o mais importante é podermos dizer e ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Alcance, Senhor, essa vizinhança, esses amigos nossos, as famílias que aqui residem, alcance cada um deles, Senhor, com a Sua palavra de paz, libertação. Alcance, Senhor, cada filho, cada filha, cada marido, cada esposa,
cada morador aqui, Senhor, seja alcançado, cada família seja alcançado pela sua graça, pela sua paz, pela sua palavra verdadeira de salvação. Alcance todos aqui, Senhor, eu te clamo, eu te peço. Alcance, Senhor, os irmãos em Blumenau, que trabalham lá com o teu servo, pregador irmão Rômulo. Alcance, Senhor, cada vez mais a geração Jesus Cristo, pastor Tupirani. Alcance, Senhor, todos os missionários que trabalham com o teu servo missionário Josué Irion. Alcance, Senhor, todos que estão verdadeiramente vivendo e fazendo algo em prol da causa, em obra missionária, porque o Senhor nos chamou, não foi para ficarmos nos templos vivendo vidinhas de clube social, mas é para vir e depois de liberta, é para ir, é para cumprir o ID. Ajuda-nos, Senhor, cada dia mais, cumpri-lo e obedecer com alegria, alcançar as vidas, que nós possamos ser as pessoas, Senhor, como ser humano em primeiro lugar, gostar e querer em primeiro lugar das pessoas, das almas, que nós amemos, Senhor, cada vez mais as pessoas e gente mais do que coisa. Ó Deus, certo de contar com a sua ajuda, a sua misericórdia, do seu favor, da sua graça, nós vamos renovar nossa aliança nesta hora, uma vez mais, dizendo para o Senhor nesse ato simbólico, nós vamos estar dizendo, Senhor, nós queremos continuar. Senhor, nós vamos perseverar. Senhor, nos ajude. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, segura a nossa mão. Senhor, alcance essa irmã nessa hora que está sofrendo, chorando, essa pessoa, ó Pai, que foi decepcionada, que foi ferida. Alcança, passa seu bálsamo e restaura as forças. Alcança, Senhor, esse irmão, esse teu servo, que foi ferido no campo de batalha. Alcança esse jovem, essa moça. Alcança esse irmão, essa irmã, que está nos ouvindo através desse serviço de som, que vão ouvir pela rádio, que estão ouvindo pela internet. Ó Deus, alcance cada uma dessas vidas e renova, restaura. Põe, Senhor, o teu Espírito em cada uma e faça, Senhor, dessas vidas mais e mais capacitados para estar na sua obra e no bom combate. Ó Deus, ajuda-nos e nos dirija na sua palavra hoje e sempre. Assim, ó Pai, certo da sua misericórdia e bondade, lhe agradeço em nome do nosso Salvador. Amém e amém.